7 milhões de testes de Covid-19 estão encalhados, enquanto as taxas de infecção e de internações voltam a crescer em diversos estados do país. O governo federal deixa de agir para controlar a disseminação do vírus, que já matou mais de 171 mil pessoas aqui no Brasil. Na entrevista central, a médica da Fiocruz, Patrícia Cantu Ribeiro, fala sobre as possibilidades da vacinação para o ano que vem. E nossa reportagem mostra diferentes propostas de candidatos às prefeituras para combater o avanço do coronavírus em seus municípios. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Uma pesquisa do Datafolha feita na semana passada mostra que em São Paulo, quase 90% do eleitorado deve comparecer para votar, tomando os cuidados necessários contra a pandemia. Exercer este direito, principalmente por quem precisou lutar para conquistá-lo, tem impactos para a vida cotidiana. A ativista feminista Sara de Roure destaca a importância do voto. Embarque imediato. Ao longo da história, nós mulheres tivemos que responder muitas vezes se tínhamos capacidade de participar politicamente. Primeiro, quando a gente decidiu que queria votar, muita gente disse que não eram as mulheres que decidiam seu voto. Depois, quando as mulheres quiseram ser candidatas, muitos disseram que não tínhamos condições de liderar processos importantes de transformação. O que a história e a nossa luta prova é que as mulheres são e somos, sim, motor de mudanças em todo o Brasil. Isso foi expresso no resultado das urnas do primeiro turno. Infelizmente, a gente ainda vê cenas em muitas sessões eleitorais em que as mulheres comparecem para votar com outra pessoa segurando seu documento, seu título de eleitor ou seu RG. A falta de autonomia política, a falta de autonomia de muitas mulheres é parte da nossa agenda de transformação. Participar do processo eleitoral, tendo condições de decidir em quem queremos votar, participar tendo opinião muitas vezes diferente do resto da família ou dos grupos a que participamos, faz parte de construir quem somos no mundo. Nós, mulheres, esse domingo vamos participar das eleições, vamos comparecer nas urnas como candidatas ou como eleitoras, dizendo que queremos mudanças concretas, mais creche, mais direito, mais trabalho, igualdade e liberdade para todas nós. Dezembro se aproxima sem um posicionamento do governo Bolsonaro sobre a prorrogação do auxílio emergencial. E com o encarecimento dos alimentos por conta da alta inflação, o Brasil volta a sentir a ameaça da fome. A solidariedade continua crucial para a sobrevivência dos mais pobres. Afonso Bezerra nos leva pelos trilhos do Brasil para conhecer algumas iniciativas. Trilhos do Brasil. Camponesas do MST doaram 6 toneladas de alimentos para mulheres da periferia de Londrina, no Paraná. A ação Cultivar Afetos, Derrotar a Violência faz parte da mobilização internacional de combate à violência contra a mulher, realizada no último dia 25 de novembro. A atividade envolveu 8 acampamentos e assentamentos da região norte do Paraná. Sandra Aparecida Serra, do MST do Paraná, comemora a realização da atividade solidária. E a importância das camponesas da reforma agrária estarem aqui hoje, fazendo essa doação, para nós é compartilhar, né? Compartilhar o que nós temos de melhor lá nos nossos assentamentos, acampamentos. Em Minas Gerais, a campanha Periferia Viva realizou a doação de alimentos agroecológicos para famílias de municípios da Zona da Mata. Foram beneficiadas famílias dos municípios de Manhuaçu, Viçosa, Teixeiras, Pedra do Anta e também na Serra do Brigadeiro. Ao todo, a campanha conseguiu doar mais de 1 tonelada de alimentos. A ação foi coordenada pelo Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Levante Popular da Juventude e Rede Raízes da Mata, entre outros movimentos. Ariano Suassuna foi um dramaturgo e romancista brasileiro, defensor da cultura nordestina. A dica cultural de hoje é sobre um quinteto musical que fez parte de um movimento idealizado por Suassuna. A sugestão é da atriz Écila Menezes, do Ceará. Parada Cultural.
Nosso querido e grande Ariano Suassuna é o idealizador do movimento armorial, que tem expressões em vários campos da arte, em várias linguagens artísticas. Eu vou destacar aqui para vocês a expressão que eu acho mais preciosa do movimento, que é o quinteto armorial. Este quinteto gravou vários discos e tem um trabalho absolutamente sofisticado, porque traduz não só aquilo que é genuíno da nossa arte, como também tem um preciosismo da execução dos seus músicos. Dentro desse movimento surgiram dois grandes artistas, que é Antônio Nóbrega e também Antônio Madureira. Essa é a minha dica para vocês de música. As medidas restritivas de quarentena podem voltar a entrar em vigor em São Paulo por conta das altas taxas de transmissão e internação no estado. Na terça-feira, dia 24, o Comitê contra a Covid-19 já havia recomendado que se aumente as restrições. Mas o governo Dória deve esperar o segundo turno para implementar as medidas. Para proteger a vida, antes de votar, é importante conhecer as propostas dos candidatos sobre o combate ao coronavírus. Nayata Wani nos conta mais. Nacional. O cenário do segundo turno das eleições municipais, que acontecem no próximo domingo, é de instabilidade na saúde. O Brasil já atingiu o número de 170 mil óbitos pela Covid e mais de 6 milhões de diagnósticos. Neste contexto, analisar as propostas de enfrentamento à pandemia dos próximos prefeitos das capitais é essencial para definir a escolha. A enfermeira de Recife, Ludmila Oltes, expõe a agenda dos candidatos que concorrem em segundo turno. Falando diretamente sobre os programas dos candidatos, com relação à Covid, a gente vê que nenhum dos dois programas ele fala diretamente de ações para combater a Covid, a pandemia, mas uma coisa que o programa da Marília tem de mais avançado com relação ao do João é que ele fala do fortalecimento do SUS, e isso é uma das bandeiras que a gente levanta e que precisa ser defendida por todos, E apesar do programa do João não ter isso escrito, na propaganda eleitoral ele coloca de realizar parceria com a iniciativa privada. E isso é uma das coisas que a gente condena, porque isso abre margem para a privatização do SUS e é uma coisa que a gente combate. O estado do Rio de Janeiro já soma mais de 20 mil mortes pela Covid. E em meio a este número alarmante, a disputa eleitoral entre os dois candidatos à prefeitura transformou a pandemia em uma estratégia de campanha. O Crivella se apresenta como o único capaz de combater uma segunda onda do vírus, enquanto Eduardo Paes declarou que investirá em testagens e infraestrutura dos hospitais. O enfermeiro carioca Bruno Rafael analisa e direciona algumas perguntas aos candidatos sobre suas propostas de governo para a saúde. O candidato Eduardo Paes, ele fala lá no seu terceiro item do plano de saúde do programa de governo dele, que ele vai reduzir o tempo de espera do CISREG para consultas, exames, cirurgias e tudo mais. Eu gostaria de saber do Eduardo Paes como ele pretende fazer essa redução do tempo de espera. Eu gostaria de saber do candidato Marcelo Crivella, que ele está falando aqui no programa de governo, que ele vai fortalecer a atenção primária da saúde, a atenção básica, Que a atenção primária é a atenção básica. Como ele pretende fortalecer a atenção básica se nós, trabalhadores da saúde, estamos sofrendo com faltas de condições de trabalho? A vacinação contra o coronavírus ainda é uma promessa para 2021. Para que a crise sanitária seja minimizada, o povo precisa ter acesso universal à imunização quando ela estiver disponível. E as testagens em massa também são formas de conter os danos do vírus. Sobre o assunto, Jonatas Campos conversa com a médica pneumologista Patrícia Canto Ribeiro, da Fiocruz. Entrevista Central. Hoje conversamos com a doutora Patrícia Canto Ribeiro. Ela é mestre em epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Doutora, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Doutora, há uma polêmica entre a Anvisa e o Instituto Butantan em torno da vacina Coronavac.
Esse tipo de discussão pública de instituições científicas podem atrapalhar na distribuição da vacina ou até na segurança dela diante da população? Eu entendo que todas as vacinas, elas são, hoje em dia, estão sendo fabricadas e produzidas e pensadas dentro de um rigoroso critério, com a mais alta tecnologia. Então, é claro que qualquer imunobiológico que nós chamamos, né, as vacinas são imunobiológicos, eles podem causar algum tipo de reação ao organismo, mas não podemos atribuir a nacionalidade de origem de uma vacina ao fato dela ser pior ou melhor que outras. O que determina se uma vacina tem um melhor desempenho, vamos dizer assim, na verdade, a vacinação em grande escala, não é? E isso nós já começamos a avaliar através desses estudos de fase 3. O governo federal, o governo Bolsonaro, nunca se preocupou em traçar uma estratégia nacional de vacinação, mas o Ministério da Saúde, com a Fiocruz, tem avançado muito na compra e na pesquisa da vacina da AstraZeneca, né, da empresa AstraZeneca com a Universidade de Oxford. Em que pé está essa parceria? E eu gostaria de saber se essa vacina vai chegar na população já no ano que vem. É necessário, sim, que haja um processo de distribuição diferenciado, porque nós temos uma característica dessa vacina precisar de 2 doses e é num intervalo relativamente curto, que é de 30 dias. Mas nós temos uma grande coisa a nosso favor. Nós temos um Programa Nacional de Imunização que atinge todos os cantos do país. E apesar de termos alguns problemas nos últimos anos em relação a coberturas vacinais, nós temos a capacidade, através do SUS, de vacinar, sim, cada um dos municípios, por mais distante que eles sejam. É claro que em alguns municípios a gente precisa chegar de barco, com várias horas de viagem, mas isso tudo está previsto no Programa Nacional de Imunização. Então, o que nós precisamos é realmente usar a rede do SUS, a rede da Estratégia de Saúde da Família, os postos de saúde, para podermos fazer da forma que melhor sabemos fazer. O Programa Nacional de Imunização brasileiro, ele é um dos melhores do mundo. A senhora falou uma coisa interessante, a vacina da AstraZeneca, que é feita com a Fiocruz, claro, ela é a que oferece melhores condições de transporte. Isso vai ajudar nessa estratégia da Fiocruz de vacinar a população? Certamente, essa vacina tem esse grande ponto de vantagem. Outras vacinas que já foram anunciadas, elas requerem um congelamento, né, a menos 70 graus, menos 20 graus. Isso torna praticamente inviável para um país tropical de dimensões continentais como o Brasil, e isso encarece muito o custo por dose da vacina. Ela favorece a dinâmica, nós não precisaríamos comprar equipamentos da rede de frio diferentes do que já temos hoje no SUS. Então isso é fundamental e ajuda bastante nessa campanha que vai ser gigante ao longo de todo o ano que vem para vacinação. A vacina está sendo comprada pelos governos, vai haver uma estratégia de vacinação em massa, mas nas redes particulares também vão ser oferecidas vacinas? As pessoas querem comprar? Eu acredito que sim, né? Como nós já temos hoje em dia. Entendo até que algumas pessoas possam ficar angustiadas e queiram já garantir suas doses, comprar, embora como não temos aprovação para comercialização pela Anvisa no país de nenhuma vacina ainda, as que estão autorizadas estão ainda para fases de testes, né? Eu entendo que as pessoas possam ter essa preocupação de querer ser vacinados primeiro, mas o SUS ele vai garantir com certeza a vacinação de todos os nossos milhões de brasileiros aí, com segurança e com qualidade. A Central do Brasil fica por aqui. Para rever os nossos conteúdos, visite @Programa Central do Brasil no Instagram. Eu agradeço a sua audiência e te espero na segunda-feira. Até! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.